Eu fiquei de falar como é que foi a consagração da ayahuasca lá na Jamaica. Tem 9 meses que eu passei por essa experiência. Eu consagrei a ayahuasca 3 vezes na minha vida, então eu vou falar desses 3 momentos de uma maneira assim mais sucinta e breve que eu consegui. Oi, eu tô exausta. Antes de tudo, se você chegou nesse vídeo de paraquedas porque você tá pensando em tomar ayahuasca ou ficou curioso sobre, só quer ter outros parâmetros de experiências, procure tomar em um local seguro, tá? Antes de tudo, esqueça a União do Vegetal, esqueça a Santo Daime. É uma instituição, né? A União do Vegetal é uma instituição que perpetua valores cristãos, que roubou a medicina dos povos indígenas e hoje passa assim dessa maneira totalmente descompromissada e doutrinária, rigorosa. Eu não indico. Vários dos outros relatos que eu já vi aqui no YouTube, que as pessoas estavam tomando ayahuasca e se sentiram mal com a experiência, foi na União do Vegetal, foi no Santo Daime. Então assim, não recomendo. É uma medicina tradicional dos povos indígenas. A ayahuasca em si, esse nome, né, é da etnia Runicuim. Cada etnia, cada povo tem o seu feitio, né? Não é uma medicina única dos Runicuim. Então, se você quer tomar ayahuasca, que seja em uma cerimônia tradicional Runicuim, que você vai ter a melhor experiência possível. E vou dizer mais, não é todo o povo Runicuim que faz essa cerimônia tradicional. Assim como nós, eles também foram babilonizados, né, velho? O sistema capitalista tá aí sobre todos nós, então até os povos indígenas principalmente foram também colonizados e, enfim, perderam muitos dos seus saberes, né? Por mais que alguns povos, algumas comunidades ainda tentem perpetuar o modo mais raiz possível, não são todos que têm esse compromisso. Você vai entender mais na frente que eu vou explicar um pouco mais das minhas experiências, certo? A ayahuasca é um processo muito individual de cada um, sabe? Ela vai acontecer de acordo com as suas vivências, com a bagagem do que você tem, com o que o seu corpo já experienciou. Não é uma receita de bolo, não é uma garantia, não é uma certeza de nada, vai muito do momento, do seu organismo, como a substância foi preparada, enfim, tem várias camadas aí nesse processo. Mas vou explicar aqui brevemente o meu contexto e da onde eu saí, como tudo começou, para que fique mais clara, né, a experiência, tudo que eu passei. Sou preta, afro-indígena, mas eu sempre cresci em espaços brancos. Eu fui uma pretinha que teve acessos. Não vim de favela, não vim da periferia. Apesar de estar ali sempre transitando entre os dois mundos, né? Tinha acesso ao mundo dos ricos, mas não era rica. Tinha acesso à favela, mas também não era favelada. Ficava nesse meio aí. Vivia um pouquinho melhor do que a galera na favela. Sempre tive plano de saúde, sempre estudei em colégio particular. Todo esse background aí. Quando eu tinha 15 anos, eu conheci o LSD na escola. A gente ficava tomando doce, assim, pra assistir aula de filosofia, pra gastar na escola. Então, a primeira droga que eu tive acesso, assim, foi o doce. Conheci o mundo das raves, ficava nessa, mas só tomava doce. Experimentei bala, mas também não era o mais, assim, não viajava tanto. Experimentei MD também, não viajava tanto. Por que eu tô falando isso? Porque a sua bagagem, a sua experiência com psicodélicos antes da ayahuasca também influencia, e principalmente se você usa sintéticos ainda, né, no momento em que você for consagrar a ayahuasca, isso também tem uma interferência, então tem que ter cuidado, tem que conversar com o pajé, com a pessoa que for responsável por essa consagração para ver se você realmente pode tomar. Inclusive pessoas também que tomam remédio, né? Substâncias psicoativas. Quem toma remédio tipo antidepressivo, ansiolítico, remédios mentais também não é aconselhável que você consagre a ayahuasca enquanto você tá tomando esses remédios, sabe? Porque tem uma interação ali. E quando eu entrei na faculdade, velho, quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu fumei maconha. E desde então minha vida mudou, assim, minha visão de mundo mudou totalmente a partir da maconha. Depois comecei a conhecer o cogumelo, né? Eu vou contar essa história do cogumelo também. Fiquei tomando cogumelo e assim, hoje eu vejo que eu prefiro muito mais as medicinas naturais mesmo. Então,
Nem doce eu tenho tomado tanto assim, por ser sintético também. Eu prefiro mais a ganja e o kogu. O rapé também eu gosto bastante, posso falar sobre aqui também em um próximo vídeo. E a ayahuasca. Tá, fechamos aí esse contexto. A primeira vez que eu consagrei, eu tava no Vale do Capão, na Chapada Diamantina. E eu tinha ido porque eu tinha terminado um namoro, velho. Eu precisava soltar, assim, esparecer. Fui ter um tempo comigo. E aí, eu nem fui no intuito de consagrar nem nada, mas quando eu cheguei lá, me bateu esse negócio assim, pô, queria tomar. Antes disso, eu era a pessoa que tinha medo. Eu falava, não, acho que eu nunca vou tomar ayahuasca. Kogu já tá bom pra mim, já é uma viagem intensa. Acho que a ayahuasca já vai ser demais, nunca vou tomar, não. E aí, do nada, velho, lá nessa trip, que eu já tinha passado alguns dias fazendo trilha sozinha, já tava no mato há um tempo, já tinha baixado essa poeira da cidade, né? Esse caos, já estava mais aterrada, em paz comigo. Me veio assim, porra, acho que eu vou tomar. Procurei no Google mesmo e encontrei uma pessoa que fazia, uma pessoa que fornecia a ayahuasca lá, né? Até então eu não entendia que precisava ser feito em um ritual. Eu não entendia que era uma medicina tradicional indígena. Pra mim era algo meio abstrato, assim. Eu pesquisei bem pouco, sinceramente, antes de consagrar. Eu só senti que eu precisava acessar essa força. Pesquisei e encontrei. E aí foi tipo assim, no dia seguinte que eu achei, já ia ter a cerimônia. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, quem tava ministrando era um cara branco, tá? Que só depois é que eu descobri que o trabalho dele não é tão legal, ele não valoriza os povos indígenas, trata só como um fornecedor, né? E passa também a medicina de uma maneira irresponsável, que tem isso, né? Não faz a cerimônia pra isso tudo acontecer. Ele vai na casa das pessoas e dá ayahuasca pra quem quiser, sabe? Então, assim, hoje eu vejo que é irresponsável, mas naquele dia que eu não sabia de nada disso, eu só fui. Me entreguei, assim, à experiência. Não teve um ritual, não teve uma cerimônia, tinham imagens. Ele colocou um som mecânico mesmo na caixa de som, assim, sabe? E aí, acendemos uma fogueira. Tomei um copo, não bateu nada. Tomei outro copo, não bateu nada. Que eles chamam de serviço, né? Abri o primeiro serviço. Eu não senti a força, 50 ml. Segundo serviço, não senti a força, mais 50 ml. Aí, tomei mais um. E foi quando eu comecei a sentir. Só que ela passou muito rápido, essa força, né? E eu tava sentindo igual o Kogu, assim. Igual o Kogu. Tipo, uma... eu não sei explicar, uma vontade de viver. Ativou, expandiu a consciência. Deixou meus pensamentos mais pan, eu tava mais presente ali no momento, também observando as coisas. Aí eu tomei o quarto, foi mais um pouquinhozinho, assim, metade do copinho, digamos. Então eu tomei aí uns 170 ml de ayahuasca a primeira vez, pra poder sentir. E aí acessei várias coisas, né? Só com esse processo eu já acessei várias coisas na minha mente, que de fato eu tenho uma mente bem existente, bem rígida. E aí o meu corpo estava refletindo isso também, e foi legal que eu quis me entregar a esse momento, porque aí foi soltando, né? Foi quebrando essas paredes. E a experiência em si, eu só me sentei. Tava bem frio, teve uma hora que começou a chover, tava cheia de cobertorzinho assim, cheia de mantinha. Me sentei, fechei o olho e fiquei lá, ó, meditando dentro dos meus pensamentos, só acessando as coisas. Só acessando. E foi um momento de me resolver, velho. Me resolvi com todo mundo, assim. Foi um momento de soltar mesmo, de deixar ir. Eu só deixei ir. E isso traz uma paz maravilhosa. Essa é a felicidade, né? Quando a gente entende que as coisas chegam e fluem e vão, né? A gente é um canal de entrada e de saída, Que não é pra gente segurar nada dentro da gente, sabe? Esses apegos que a gente tem com essas dores, essas mágoas. E aí foi muito bom que, tipo, isso ficou até hoje, ficou pro resto da minha vida, assim. Eu falo parecendo que já tem uns 10 anos que eu tomei, mas isso tudo foi ano passado, velho. Acabou de fazer um ano que eu consagrei pela primeira vez, mas foi tudo tão intenso depois, tantos aprendizados, por 10 mil infos por dia,
que parece que passou muito tempo, mas enfim. Foi uma meditação profunda, eu enxergava toda a minha vida assim, como uma cômoda. Era uma grande cômoda a minha vida, e eu abria as gavetas assim dessa cômoda. E aí uma gaveta era a minha relação com a minha mãe. Aí eu abria, olhava tudo, organizava, limpava, fechava, deixava ir, perdoava, agradecia, deixava ir. Aí abria a segunda gaveta, minha relação com a minha ex-namorada da época. Resolvia tudo, deixava ir, fechava. E assim eu fui, tipo, minha relação com meu pai, com o trabalho, com os meus amigos. Eu fui olhando pra todas as partes assim da minha vida. E fui meio que resolvendo e deixando ir. Me deu essa visão ampla, assim, né, de tudo. Essa visão de fora. Eu enxergava muito a jornada também que eu tinha que ir. E aí foi que eu recebi a mensagem. Eu senti uma vibração assim muito rasta. Eu me enxerguei como um rasta. Eu me senti uma guerreira de Jah, assim, a verdadeira soldada de Jah. Eu senti isso. E aí eu entendi o poder dessa palavra, né, que eu espalho por aí. A palavra das medicinas, a palavra da ganja, que é a palavra do amor, né? A linguagem da natureza, como a natureza se comunica, é no cuidado, é no amor. E aí tudo isso foi fazendo muito sentido, assim, pra mim e tal. Foi tudo ótimo, assim, saí de lá feliz pra caralho. Com aquela sensação assim, caramba, agora eu entendi o que é ser feliz, plenamente ser feliz, estar em paz. Agora eu entendi o que é felicidade, naquele alto astral, assim, e tal. Tava assistindo pronto pra voltar pra casa, assim, e começar a minha vida de outra maneira, sabe? Foi ótimo, ótimo, ótimo. E aí depois disso eu atraí várias coisas boas, eu senti que foi um alinhamento mesmo, que eu realmente precisava desse momento. Foi ótimo. E aí depois é que eu descobri tudo sobre esse cara que me deu ayahuasca e tal. Aí beleza, passou. Isso foi em março de 2025. Quando foi em outubro de 2025, eu fiquei, vou passar o meu aniversário na Jamaica. Isso na virada do ano, eu já tinha recebido essa mensagem. Porra, esse ano eu vou passar meu aniversário na Jamaica. E aí, meu aniversário em outubro, fui pra Jamaica. Não fui na intenção de consagrar nada. Fui na intenção de viver o que tivesse que ser. Na intenção de estudar o Rastafari, né? Como é que é, velho? Como é que eu vivo essa vida Rastafari? Enfim, o que é essa vida Rastafari? Fui na Vila Rasta, Rastafari Indigenous Village. Amo muito. Gratidão, gratidão máxima a todas as pessoas que me receberam, que me acolheram lá. Gratidão mesmo a King Toto, Cita, Suga, Dinda, todos que me acolheram lá. Gratidão, gratidão máxima. Ah, essa vida é boa demais, velho. Essa vida é boa demais. Que bom que eu tô podendo compartilhar isso aqui agora. Fui lá visitar a Vila Rasta. E quando eu cheguei lá, me disseram, você veio pra cerimônia que vai ter? Não sei o que lá brasileiro. Aí eu fiquei, que cerimônia? Não tô sabendo e tal. Aí me falaram, né, que ia ter uma cerimônia de ayahuasca e não sei o que lá brasileiro. Que eu fiquei assim, o que é brasileiro, velho? Imaginei que teriam outros brasileiros, assim como eu, lá durante a cerimônia, né? Aí peguei, me organizei, senti o chamado, né? Tipo, porra, vou consagrar na ayahuasca, pá. Vou consagrar na Jamaica, pá. Aí, beleza. A cerimônia foi no dia do meu aniversário, pô. A cerimônia foi no dia do meu aniversário. Aí de manhã eu fui lá, fiz um passeio, curti assim meu aniversário comigo, sozinha, e depois fui pra lá, pra cerimônia. Quando eu cheguei lá, era uma cerimônia Runicuí. O pessoal tinha vindo do Acre pra Jamaica, velho. No dia do meu aniversário. Tipo assim, eu senti um super presente do universo. Foi um alinhamento máximo, assim, de pura gratidão mesmo, pura gratidão. De ter caído exatamente no dia do meu aniversário. Tudo isso acontecendo, toda essa cerimônia de purificar tudo, e ainda logo depois teve um furacão, então foi tipo uma preparação, assim, a gente se preparou pra ficar em paz, e esse furacão passar, e a gente tá protegido, sabe, e tudo ficar bem. Tá, como que foi essa experiência da Jamaica? Simplesmente incrível, velho. Foi aí que eu entendi o que é verdadeiramente uma cerimônia de ayahuasca. Eles são muito foda, velho. Na Cian foi quem conduziu, a esposa dele também, um amor de pessoa, que me recebeu, me abraçou assim, me deu parabéns, muito querida. Eles são muito profissionais, eles têm um padrão internacional de levar essas cerimônias no mundo inteiro, né? Foi aí que eu entendi o que era realmente uma cerimônia
tradicional Runicunha, porque isso aí, velho, eles estavam preparados ao máximo. E o principal, eu senti a força do cuidado. Ali o cuidado reinava. O cuidado, o amor, a responsabilidade. Ali reinava, sabe? Acho que isso foi o que mais me deixou segura ali no processo também. Porque eu não conhecia ninguém, eu caí de paraquedas assim, do nada, pá. Isso, eles já estavam no retiro há um tempo, sabe? Já estavam vivendo coisas há um tempo. E eu cheguei lá, assim, do nada. Enfim, como tudo deve ser, a cerimônia foi muito foda. Eles começaram só no canto, só no gogó, na força do canto. Só ele e os pássaros e os insetos na natureza, assim, cantando mesmo. E aí teve o primeiro serviço, tomei. Aí depois vem a música mesmo, né, com os instrumentos, com os tambores. Aí eu tomei também o segundo serviço. E vem a vontade de vomitar, viu? No momento em que tá os pensamentos mais darkzeiros assim, véi, você vai vomitar, tenho certeza. Naquele momento que você vai lá na sua sombra, no fundo máximo, vomita. E é bom porque é justamente essa limpeza que ela faz. E também faz cocô, velho, caralho, quando a cerimônia passa no outro dia de manhã, bote fé que você vai fazer aquele cocô máximo. Ah, na primeira vez também que eu consagrei, eu acabei menstruando, que é algo normal também, porque é isso, é essa limpeza, bota tudo pra fora. É importante ter essa passagem, né? Tudo na vida entra e sai, é fora e dentro, esse ciclo. Então, a ayahuasca entrou, tenho a certeza que vai limpar tudo, que muita coisa vai sair, viu? E aí foi esse mesmo processo lá também, na Jamaica. Teve uma hora que eu senti de fazer yoga, assim, ficar de cabeça pra baixo, e aí foi muito importante eu ter ouvido esse momento, porque assim, eu fiquei com um pouco de vergonhazinha de chegar assim no meio de todo mundo e começar a me mover assim e tal, mas aí eu fiz o que eu pude ali dentro do meu quadradinho, porque dessa vez a gente não tava tão livre. Lá tinha um coreto no meio da vila e aí tava todo mundo dentro desse coreto, sabe? Então foi algo mais contido assim, né? Tava todo mundo ali com seu tapetinho de yoga, com seus colchãozinhos ali no mesmo espaço. Mas que bom que veio outro pensamento de eu ouvir o que o meu corpo estava querendo fazer e aí ficando de cabeça para baixo também eu já acessei outros lugares com a ayahuasca na mente, no corpo. E de fato é uma mãe, sabe? É uma mãe que te abraça, que te acolhe. E no momento que você tá com a ayahuasca na mente, assim, é muito doido, porque parece que botam uns filtros aí. Botam uns filtros assim na frente que, pô, pra mim, eu passo a perceber tudo, véi. Eu consigo ler perfeitamente a partir da linguagem corporal da pessoa, das expressões que ela carrega, o que tá se passando. Consigo fazer essa leitura ali. E eu consegui identificar o poder de cada um, a magia de cada um que tava ali no momento. Muito foda esse encontro, assim, espiritual mesmo. E aí, essa consagração já foi uma outra energia. Teve uma hora que a gente brincou, na hora da jiboia, né? O final, assim, que termina todo mundo brincando e dançando. É muito importante, velho. Eles falam muito isso, é muito importante que você levante pra dançar. Não é pra você ficar deitado, sabe? É pra você movimentar essa energia mesmo, pra você dançar, pra você levantar, estar nesse lugar ativo da vida, sabe? Atente a isso que eu vou contar sobre a próxima vez que eu tomei, que foi total oposto disso. Na hora da jiboia, que é o final, assim, é a parte da alegria, né? A parte que o som fica mais intenso, mais rápido. E todo mundo cantando, e todo mundo dançando. E aí a gente começou a brincar, a gente fazia ciranda, a gente ia pra lá, a gente ia pra cá, a gente, sabe? A gente brincava, assim. Foi muito bom, velho. Foi muito bom esse momento da brincadeira. Que aí eu entendi, né? O poder do coletivo, o poder da comunidade. E aí, essa cerimônia da ayahuasca pra mim foi muito isso, velho. Que eu estava numa vila rasta, que eles já têm esse modo de vida coletivo, assim, né? E plantam tudo, né? Enfim, já tem essa outra relação com a terra, com a natureza. Foi aí que eu entendi, velho, esse trabalho que eu quero realmente fazer. O trabalho de Jah, o trabalho da natureza, velho. Meu trabalho é com a terra, entendeu? Porque é um trabalho também, né? É um trabalho você plantar e você colher e você cuidar dos animais. E cuidar da natureza é um trampo, velho, fazer tudo isso. Mas esse é o trampo
digno. Esse é o trampo que a gente precisa e que a gente merece, porque esse é o trampo pra gente viver, sabe? Eu quero ter o trabalho de fazer minha comida, velho, me dar meu pedaço de terra aqui, sabe? E é isso, esquece dinheiro, acabou. É mais nesse lugar, assim, me veio muito dessas mensagens lá na cerimônia da Jamaica. E me veio também muito sobre a minha ancestralidade, porque muito também por ter crescido nesses espaços brancos, eu sabia que eu era a diferente, obviamente eu sofria racismo, mas eu não sabia o que era racismo. Então, por muito tempo, isso foi só uma depressão, né? Quando eu era criança e tal, pré-adolescente, assim. E aí depois, quando eu cresci, que eu entendi o que era racismo, aí eu me dei conta de que eu era preta, mas eu continuava nesse não lugar de, tipo assim, velho, beleza, fazia amigas pretas pra poder viver esse universo preto. Elas colocavam que eu não era tão preta assim, sabe? Por causa do meu cabelo, porque eu nem sou tão retinta assim. Ah, eu não sou preta, então. Beleza, eu sou indígena, mas de qual etnia? De qual povo? Tipo, nem minha avó sabe da onde a gente é, sabe? Tipo, nossa história de fato foi apagada, foi roubada. E aí, eu pertenço a qual lugar, né? E eu fui lá pra Jamaica ainda com essa sensaçãozinha, assim, tipo, porra, beleza, sou preta, né? Estou acostumada a me colocar dessa maneira. Mas será que eu posso dizer que eu sou rasta, velho? Será que eu posso dizer que eu sou rasta? Apesar de ter esse mesmo pensamento, esse mesmo tipo de relação com a natureza e só não saber dar o nome. Porque, tipo, mesmo antes de ir pra Jamaica, eu já tinha essa relação de respeito com a natureza. Eu já entendia que as coisas vinham da terra e voltavam pra terra, sabe? Eu só não dava um nome a isso. E aí lá eles me disseram que esse nome é Rastafari. Que Rastafari é uma maneira de se relacionar com a terra. Ao contrário do que muitas pessoas acham, né? Que é uma religião ou que é um estilo de vida, sei lá. Não deixa de ser um estilo de vida, mas é um buraco muito mais embaixo, assim, né? E aí eu recebi essas mensagens lá no momento da consagração, de que sim, eu era rasta, de que é muito parecido lá onde eu tava, Montego Bay. Lá também é uma baía, né? Montego Bay. E aqui também é uma baía, aqui em Salvador, né? E é muito parecido. É muito parecido o clima, o ambiente, a maneira com que as pessoas vivem mesmo. É claro, lá a força rasta é maior. Tipo assim, a maioria das pessoas vivem em paz, sabe? Você não vê essa energia do estresse tanto quanto aqui. Tudo lá é no problem, sabe? Eles são bem mais de boa, de fato. Porque também é uma ilha. Mas eu senti essa similaridade, sabe? Entre Salvador e Montego Bay, que é muito parecido. E aí percebi que, não sei, velho, eu visualizei um navio negreiro, barcos. Visualizei barcos em que a minha família veio de lá e foi pra Salvador, sabe? E a minha família mesmo tem uma relação com a ilha daqui de Salvador. Eu tenho família lá na ilha, minha avó já morou lá na ilha, meus tios nasceram na ilha. Então eu acredito que nada disso é à toa, sabe? Que tem realmente essa relação. E aí passei a enxergar toda a minha ancestralidade. Tipo, porra, velho, a viagem que eu fiz pra Índia também em 2022 não foi à toa. Eu também tenho uma ancestralidade lá, indiana. E agora eu tô percebendo muito forte essa ancestralidade indiana em mim, sabe? Que é mais antiga. Eu vejo que ela é mais antiga do que as outras, do que a jamaicana, do que a daqui, por exemplo. Mas ela está presente, ela se faz presente espiritualmente, principalmente. Eu tenho uma intimidade maior com os deuses indianos. E, enfim, com os rezos, tudo mais. Tudo isso é muito forte, velho. E eu me dei conta disso tudo lá, nessa cerimônia da Jamaica, de que é a mesma luta, velho, é o mesmo povo afro e indígena. É o mesmo povo, a mesma luta, sabe? E a gente não vai pra frente porque a gente não entende isso. A gente fica cada um se apegando às suas particularidadezinhas. Porra, velho, é a mesma luta. É a mesma luta, a gente só quer o que é nosso de volta. E as pessoas ainda não entenderam isso, claro, porque o sistema faz de tudo pra que a gente não se dê conta disso. E aí eu me dei conta de que é rasta e indígena junto mesmo. E que eu sou essa mistura e
falo sem medo, né? Falo sem medo agora, até porque conheço muita gente que tem dread, que se diz rasta. E de rasta não tem nada no coração, sabe? De que vale os dreads se as palavras são em vão? O que lhe faz um rasta é a alma e o coração. Então me sinto muito rasta. Um dia eu vou ter dreads. Um dia eu vou ter dreads ainda. Esse momento vai chegar. As pessoas falam muito, porque Rastafari é muito machista, porque não sei o que. Sim, véi. A sociedade é machista pra caralho. Você vai escolher o que você vai tirar disso, né? Porra, foi mais nesse lugar do pertencimento. E de me botar firme no meu caminho, de que o que eu tô fazendo é o caminho mesmo, certo? Eu tô seguindo a missão que já botou pra mim, sabe? E que não seja já, que seja esse todo, essa força maior, o universo, sabe? Eu me sinto honrando a minha deusa interior. A questão é essa. E aí eu me sinto alinhada, porque no momento em que eu faço o que essa deusa precisa, ela vai me retribuir também o que eu preciso. Então o universo me coloca as coisas que eu preciso no momento certo, na hora certa. E esse é o alinhamento, velho. Esse é o alinhamento máximo. Então foi essa a vibe da cerimônia da Jamaica. E ainda depois teve o furacão e tudo mais. Então, tipo, eu estava na paz de já, passando por tudo isso. E aí, voltei pra Salvador. O tempo passou, não sei o que. Falei com minha mãe. Minha mãe já vendo toda essa minha transformação aí ao longo do ano, topou ir comigo numa próxima cerimônia, que foi em janeiro de 2026, foi esse ano. E aí nisso foi minha mãe e meu companheiro, né, lá comigo. A gente foi consagrar em família. Nenhum dos dois nunca tinha consagrado. Ai, ai. Nossa, eu entendi tudo errado, velho. A real é essa, eu entendi tudo errado. Lá na Jamaica, eu conheci uma menina que ela mora aqui na Bahia há 11 anos. Ela é dos Estados Unidos, mas mora aqui, ela fala português muito bem e tudo mais. A gente se conectou, assim, nessa viagem. E ela me botou no grupo, que também tem o pessoal único, enfim, um grupo de pessoas que faz essas cerimônias de ayahuasca aqui na Bahia inteira. Aí, eu estando nesse grupo, apareceu uma mensagem de uma próxima cerimônia que ia ter no dia 10 de janeiro. Convidei minha mãe, meu companheiro pra ir, pra gente consagrar em família. Eles nunca tinham tomado, foi a primeira vez deles. Gente, foi horrível, foi horrível. Foi a pior experiência que eu já tive de consagração, assim, de ayahuasca, porque foi totalmente sem cuidado. Foi totalmente sem cuidado nenhum. Eu tinha acabado de sair de uma cerimônia paraíso, assim, perfeita, velho. Que eu entendi tudo como eles faziam, sabe? Tipo, cada etapa, como começava, como terminava, como eles conduziam. E que eu me senti tão cuidada pra essa cerimônia, que foi péssima, sem cuidado nenhum, velho. Primeiro que eu entendi tudo errado. Na mensagem lá tava dizendo que ia ser conduzida a cerimônia pelas primeiras pessoas que saíram pelo mundo levando a medicina. Tipo, vai acontecer a cerimônia com os primeiros Unicuí a sair pra espalhar a medicina pelo mundo. Eu fiquei assim, porra, então essa cerimônia vai ser boa. Eles são experientes, eles sabem muito bem. Foi o que eu tinha entendido. Quando eu cheguei lá, na verdade, era a primeira cerimônia deles. Aí eu fiquei tipo, porra, como é que eu entendi assim tão errado? E depois eu nem achei mais a mensagem. Eu saí do grupo, eu não achei mais a mensagem assim, pra pesquisar, pra ver o que tinha acontecido. Enfim, entreguei, entendi que eu precisava ter vivenciado isso. E que bom que foi tudo seguro, assim, não deu nada, nenhuma merda maior, assim, mas não foi na energia do cuidado, não foi na energia do amor. Foi totalmente irresponsável. Assim, pessoas brancas daqui de Salvador fazendo essa consagração, totalmente irresponsável, véi. As pessoas que estão ministrando a medicina, elas vão acabar distribuindo essa energia delas com todas as pessoas que estão ali, né, na cerimônia. E aí foi justamente essa energia que reverberou, véi. A cerimônia começou no silêncio e, tipo assim, no lugar ao lado
tava rolando um paredão. Então, tipo, você começar uma cerimônia assim, velho, que você vai fazer um mergulho profundo em você, ouvindo o paredão do lado, foi péssimo. Eles começaram já aplicando sananga nas pessoas, que é uma outra medicina que você bota assim nos olhos. E eles nem explicaram o que era sananga, por que tava fazendo isso nesse momento. Enfim, só saiu passando em todo mundo. Péssimo, péssimo. E depois, na hora de abrir o serviço, véi, lá na Jamaica, a gente fazia uma fila, todo mundo pegava o seu copinho e se sentava no seu lugar. Depois que todo mundo pegou e se sentou, a gente faz um rezo e toma o copo. Lá não, velho. A gente fez a fila e todo mundo tomava no mesmo copo. Todo mundo dividia o mesmo copo. E assim, você tá na fila. O pajé botou, você toma. E vai pro seu lugar. Outra pessoa botou, toma. Tipo, o quê? Como assim, velho? Como assim? Não tem uma união, não tem uma confluência ali no momento. Sem rezo nenhum, no silêncio. Aí depois que todo mundo tinha tomado, foi que começou a tocar uma música, mas mesmo assim não eram profissionais, entendeu? Eram pessoas que sabiam tocar violão e que queriam cantar ali no momento, que estavam cantando, que já tinham participado de outras cerimônias. Não era assim um pajé que tá no estudo e que exercita o seu canto há um tempo, não, velho. Aí, enfim, foi péssimo a experiência. Ninguém explicou nada, ninguém conversou nada. Na hora da cerimônia mesmo, eu senti muita demanda de trabalhar. Acho que porque eu já estava ali em outra vibração, né? Já tinha passado por essas outras cerimônias. Tava todo mundo deitado, todo mundo dormindo. Teve gente que dormiu a cerimônia inteirinha. Tipo assim, energia muito densa. Energia muito pesada. E aí eu senti essa demanda de trabalhar. Eu ia na fogueira, dançava, recarregava ali minhas energias e dançava mais, tipo, mexendo essa energia mesmo, sabe? Deixando fluir, deixando passar. Aí pronto, amanheceu, voltamos pra casa. Assim, a medicina chega, né? A medicina chega. A força dela chega, as mensagens que a gente precisa receber chegam, independente, porque a natureza é maior do que tudo isso, né? Maior do que todas essas ações humanas. Mas, assim, eu não vou dizer o nome, mas quem sabe, quem toma ayahuasca aqui em Salvador vai saber quem são essas pessoas brancas que se apropriam da medicina e passam dessa maneira irresponsável. Eu não vou dizer porque eu não quero me comprometer aqui, sabe? Não quero coisa ruim pra mim. Só tô passando a nível de informação, assim, procure saber esse lugar, procure ver vídeos da cerimônia, enfim. Pergunte a outra pessoa que participou, se você vê alguma cerimônia que você queira participar, procure saber, fulaninho já participou dessa cerimônia, como é que foi, velho? Como é que acontece, sabe? Porque isso tudo influencia. Claro que a medicina vai chegar, que a força vai chegar, você vai acessar as mensagens, mas é outra experiência, né? É muito melhor você estar em um lugar que tem cuidado, que tem responsabilidade com a medicina. E aí fico feliz pela força ter chegado pro meu companheiro e pra minha mãe. Minha mãe falou coisas no final que me senti muito grata, assim, que foi por isso que eu estava lá, sabe? Mas a experiência em si foi péssima, foi sem cuidado nenhum. E é engraçado que eu me encontrei com uma amiga esses dias e aí contei dessa última consagração que foi péssima e ela me falou coisas sobre esse cara, porra, velho, questões assim de abuso com as meninas, entendeu? Violências pesadas com pessoas que consagram com ele. Aí eu entendi por que a energia foi tão pesada. Aí eu entendi por que foi tão ruim, assim, sabe? Enfim, tudo isso só pra dizer que se você não sentiu o chamado, não vá. Porque se você tem essa vontade, algum dia vai acontecer. Não precisa ter essa ânsia de procurar. Só vai acontecer na hora que tiver que acontecer. E aí tenha certeza que vai ser esse alinhamento, velho. Vai ser esse alinhamento de olhar pra si, se perceber, entender que essa vida é boa demais. Essa vida é boa demais, que o presente é realmente um presente pra nós. E a Babilônia faz de tudo pra que a gente esqueça isso, né? Pra que a gente se sinta mal, pra que a gente se odeie o tempo inteiro.
Ai, ai, só gratidão pra você que ouviu tudo isso. Gratidão máxima. Tô aqui nesse corre tentando fazer esse YouTube acontecer, espalhando a palavra, levando essas mensagens pra quem quiser também despertar, né? Ver essa vida de outra maneira, pra além do que a gente já tá acostumado, realmente despertar, acordar dessa alienação diária, né? Enfim, gratidão, gratidão máxima. Se você puder também fortalecer, deixar o seu like, um comentário, diz aí o que você gostou, o que você se identificou, críticas construtivas também. Tamo junto demais. É isso, beijos. Até a próxima.